Gente, nosso episódio número 30 da série Lucas. Somos diferentes? Esse é o título que eu dei aqui. Lucas capítulo 8, versículo 1. Depois dessas coisas, Jesus começou a andar de cidade em cidade e de povoado em povoado, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 apóstolos, o acompanhavam. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de doenças também iam com ele. Maria, chamada Madalena, da qual haviam saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, administrador de Herodes. Susana e muitas outras que os serviam com seus bens. Gente, hoje eu quero falar com vocês sobre este texto aqui em que Jesus é apresentado, cercado de muitas pessoas, para pregar o evangelho. A expressão usada é reino de Deus. Jesus anunciava o reino de Deus. O que seria isso? O que seria o reino de Deus? É sobre isso que eu quero falar. E eu quero começar dizendo que inúmeras e inúmeras vezes, nós cristãos, parece que temos uma necessidade crônica de nos assemelharmos a este mundo. Temos um medo absurdo de sermos taxados como pessoas ultrapassadas, o esquisitão, o diferente. Mas, como eu quero anunciar hoje a partir deste texto, ao longo da nossa história, nós sempre fomos os esquisitões. Nós sempre fomos os diferentes. Na realidade, Deus nos chama a sermos diferentes dos homens, dos reinos deste mundo. Nós pertencemos a outro reino. Temos outras leis, outros costumes, outros valores. Porque quando a gente fala de reino, de civilização, é disso que a gente está falando, da identidade de um povo. Se você já teve a oportunidade de viajar, de morar fora de nosso país, você já notou isso. Como que há uma identidade nacional. Como que as pessoas de outros lugares, elas são diferentes de nós. No jeito, por exemplo, de se comunicar. O próprio idioma e a maneira como eles constroem o pensamento, como eles constroem a linguagem, é diferente. Tudo é diferente. Por exemplo, essa é uma diferença notória. Por exemplo, nós brasileiros, quando alguém te chama para um churrasco, você não quer ir, como que você fala? Ajude-me, sejam sinceros. Não. Não, vocês não costumam falar. Vocês costumam falar assim, ó, a gente vai ver. Depois a gente fala. É verdade. E eu conversando ontem com a minha professora de inglês, ela falando exatamente isso. Ela mora nos Estados Unidos há muitos anos, o marido dela americano. E quando alguém convida, se você quer ir, você fala, não quero, não gosto. É assim que os americanos fazem. Nós não. Nós não queremos desagradar em hipótese alguma. Mas você vai lá na minha casa? Não, vou sim. Dá o seu telefone aí. Eu vou te mandar uma mensagem. As pessoas são diferentes. As nações, cada nação tem uma identidade. Ao falar de reino, é isso que eu quero mostrar. Nós temos uma identidade. Nós somos diferentes. Fomos chamados a ser diferentes dos homens deste mundo. Não no sentido de que queremos ser melhores do que eles. Não por isso, de forma alguma. Não. Mas queremos ser do jeito que o nosso rei estabeleceu que fôssemos. Com as leis oriundas dele. Vamos lá. Jesus pregava o reino. O que seria o reino? A melhor maneira para identificar e interpretar o texto é procurando no próprio texto, na própria Bíblia, as várias ocorrências da palavra reino de Deus ou reino dos céus, que são sinônimos. E quando você vai estudando essa palavra, essa expressão reino de Deus no Novo Testamento, você chega à primeira conclusão,
que o reino de Deus tem tudo a ver com a igreja. Quando Jesus usa essa expressão, assim como hoje, havia vários reinos ali naquela época. Vários. E o que é um reinado ou uma civilização? Ou uma cidade como a cidade-estado dos gregos? Basicamente assim. Você tem uma família. Quando essa família se reúne com outras famílias, você tem uma vila. Algo muito parecido com as tribos indígenas, uma comunidade. Agora, se uma família se une a outras famílias, você tem uma vila. Se várias vilas se unem, aí você tem uma cidade. Você tem um reino. Você tem um reino. Aristóteles, no seu livro A Política, ele falou sobre o que seria uma cidade, o que definiria uma cidade e como ela se desenvolveria. Platão, em seu livro A República, também disse o que seria um reino, o que seria uma cidade. Agostinho também. E Agostinho, no seu livro A Cidade de Deus, comparou os reinos deste mundo com o reino de Deus. O nome que ele dá para isso é cidade, mas é a mesma ideia aqui de reino. Ele fala da cidade dos homens e da cidade de Deus. Dois amores fundaram, pois, duas cidades, dois reinos, duas civilizações. O amor próprio levado ao desprezo de Deus funda a cidade terrena, o reino dos homens. O amor a Deus levado ao desprezo de si mesmo funda a cidade celeste, o reino de Deus. Assim ele está mostrando que o reino de Deus e o reino dos homens, ele possui distinções fundamentais de valores, de crenças, de regras e de leis. Assim como há diferenças de leis entre nações. Ele diz, há diferenças de leis entre o reino de Deus e todos os reinos dos homens. Ele faz uma única distinção, o reino de Deus e todos os outros. Porque por mais que todas as outras civilizações, todos os outros pensamentos humanos sejam diferentes entre eles, são todos eles diferentes de Deus. Nenhum deles compactuam com os mesmos valores de Deus. Todas as civilizações, todas as outras religiões, nenhuma delas compactua com os valores e com as regras e com as leis de Deus. Por isso que nós nunca seremos semelhantes a estes homens deste mundo. O reino aqui de Jesus não é um lugar físico, mas um conjunto de pessoas que vivem debaixo das leis de Jesus. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência. Não vem o reino de Deus com visível aparência. Quando vocês querem falar de um outro país, de um outro reino, você tem que lembrar que naquela época aqui, em que Jesus está narrando, o modelo de governo predominante era a monarquia. Então, por isso, sempre falando de reino. Naquela época, se você quisesse identificar uma cidade, um estado, um reino, ou assim como hoje também, a gente vai apontar no mapa. A gente vai falar, olha, está aqui. A norte está tal reino, a sul está tal reino. O reino está sempre muito associado com uma questão geográfica, uma comunidade, um conjunto de pessoas que vivem em uma região específica. Jesus vem e diz, não, assim não é o meu. O meu reino não é determinado por um lugar no espaço. Não, não. Não, de forma alguma. De forma alguma. O reino não é um conjunto de espaço de terra apenas. Mas o reino de Deus, se não tinha a ver com a questão física, tinha a ver com pessoas espalhadas por todos os outros reinos. Uma comunidade de pessoas espalhadas por todos os lados, seguindo os valores e as leis de Deus. Essa é a ideia aqui. Ei-lo ali, ou ali, o reino? Não, não. O reino está dentro de vocês. Isso aqui é interessante porque no Antigo Testamento havia várias profecias sobre a vinda do Messias. Várias profecias sobre Jesus.
e que Jesus estabeleceria o seu reino, que o Messias viria para estabelecer o seu reino. Israel, no Antigo Testamento, a gente podia identificar, está ali Israel. Está ali um reino chamado Israel, em Canaã, na atual Palestina. Hoje não. Onde estão os cristãos hoje? No país X. Não é assim mais. Eles estão espalhados por todos os lados. Onde há alguém se submetendo às leis de Deus, há ali povo de Deus. Onde há um grupo submisso a Cristo Jesus, submisso às suas leis, ali há uma comunidade do reino de Deus. O reino de Deus não é identificado pelo espaço que ocupam, mas pelos princípios que seguem. Ou seja, no Antigo Testamento você tinha aquela noção de uma nação cristã, ou judaica. Você tinha a nação toda era chamada de povo de Deus. No Novo Testamento, o povo de Deus é espalhado por todos os lados. Ocasionalmente, acontece de a fé cristã, aconteceu poucas vezes, mas a fé cristã ir dominando a cultura e influenciando a cultura. Mas mesmo assim, via de regra, os cristãos verdadeiros, eles sempre foram peregrinos em terra estrangeira. Os cristãos verdadeiros foram aqueles que sempre estiveram no meio de uma nação pagã, em que havia outras leis, e eles estavam ali, como acontece conosco hoje. O que é o reino de Deus hoje aqui para nós? Nós, igreja, nos submetemos às leis de Deus, mas vivemos em um país que não se submete às leis de Deus. Nós vivemos em um país em que as leis deste país são totalmente opostas às leis do reino de Deus. Totalmente opostas. Nós somos peregrinos aqui. Nós somos. Ou seja, o que Jesus está falando aqui sobre reino de Deus é a ideia de uma cultura de reino dos céus, de valores espirituais que nós seguimos. Quando a gente fala de cultura, a gente está pensando na somatória de valores e crenças de um país. Somatória de valores e crenças de um país que confere identidade a esse país. Essas crenças moldam quem nós somos, como nos vestimos, como dançamos, como nos expressamos culturalmente, como temos filhos ou não temos filhos, como nos casamos ou não, como nos unimos como família. Todas essas crenças que determinam uma nação, determinam a nossa identidade, quem a gente é. Eu sei que você acha que você é um ser, uma ilha. Eu sei que você pensa assim, não, eu sou uma ilha, tudo que eu sou é fruto de mim mesmo, eu escolhi. Não funciona assim. Por exemplo, o seu próprio idioma. Você o escolheu? Não, você não escolheu. E não adianta, você pode ir para outro país e... Olha, sempre vai ter o seu sotaquezinho. Você pode ficar anos em outro país, com muito tempo, talvez diminua assim absurdamente. Mas, sabe por quê? O jeito que nós falamos é diferente. Não é apenas a questão das construções, mas a melodia. Cada idioma tem uma melodia. Por isso que tem a ideia do sotaque. Cada idioma tem uma melodia. Por exemplo, em nosso próprio país, você pega um nordestino, ele tem uma melodia diferente. É o sotaque. O sotaque é a melodia. Tem uma melodia diferente. Então, está vendo? A cultura nos molda por completo. Nos molda por completo. E nós devemos ser moldados pela cultura do reino. Todo país tem uma constituição. Essa é a nossa. Essa é a nossa constituição. Que seguimos a palavra de Deus. Vamos lá, de maneira prática agora. Demorei tudo isso para falar isso aqui. Um dia, Jesus estava falando sobre autoridade. E aí ele disse assim: lá fora, nos reinos dos homens, funciona assim. Os poderosos subjugam os mais fracos. Aí Jesus diz assim: entre vós não vai ser assim. Quem de vocês quiser ser o maior, deverá ser o menor. A liderança deverá existir para servir o próximo. Está vendo? É algo diferente dos valores dos homens, dos reinos deste mundo. Jesus está dizendo, entre eles, nos reinos dos homens, é assim.
mas entre vós não será assim. Outro exemplo? As mulheres deste mundo, carregadas de cobiça, elas vivem para expor os seus corpos. Entre vós não vai ser assim. Eu sei, elas podem dar argumentos dos mais ridículos para tentar esconder que são sensuais. Quer ver um exemplo? Quer ver um exemplo de como que as mulheres são sensuais? Agora é triste dizer que os homens também estão, né? Porque a sensualidade não era para ser um pecado intrínseco ao homem. Enfim, mas é dose hoje a gente ver o homem. Assim, eles ficam excitados com eles mesmos. É triste. Mas veja a hipocrisia das mulheres. A mulher diz assim, não tem nada demais. Tem nada demais eu usar biquíni ali na praia, por exemplo. Mas eu falo, mas outros homens estarão vendo o seu corpo. Não, mas não tem nada demais. Não tem nada demais outros homens vendo o seu corpo. Não tem nada demais. Por que você fica bravo, então, quando o seu marido vê foto de biquíni de outras mulheres? Vê foto de mulheres de biquíni. Por que você fica bravo? Não, porque é diferente. Não é diferente. Não é diferente. O seu homem está vendo os corpos de outras mulheres, assim como outros homens estão vendo o seu corpo. Não é diferente. Não, mas é porque aí está no Instagram. Mudou o lugar, mudou todos os valores. Porque você não gosta... Qual das irmãs aqui gosta de que os seus homens vejam e ficam olhando? Olha aqui, ó. É assim que você faz. Você pega o seu marido lá vendo foto de mulher de biquíni. Aí, como é que você fala com ele? Não, isso não tem nada demais. Isso aqui é só... Não é? É arte. É o corpo humano, né, em sua pureza. É assim que você fala, irmã? Não, né? Não é. Mas aí ela fala, não, mas eu posso usar assim biquíni e outros podem ver o meu corpo. Sabe qual é o nome disso? Hipocrisia. Isso se chama hipocrisia. Mas experimente dizer isso até nas igrejas, que é o reino de Deus. E vão querer te matar. E vão dizer, você é um pastor legalista. Você é um pastor legalista. Bem se vê que você é um pastor legalista. Você... Não é que eu sou legalista. A minha mente, eu tenho tentado moldar a minha mente com base em outro reino, onde é totalmente diferente. Quando a gente chega em outro país e os costumes são diferentes, a gente se choca. As pessoas deveriam se chocar com os nossos costumes. As pessoas não se chocam com o seu costume. Você negocia como os ímpios negociam. Você se veste como os ímpios se vestem. Você cria os seus filhos como os ímpios criam. Eles não se chocam com você? Eles ficam chocados. Eu chego em algum lugar, 4 crianças, eles começam. Aí sai um do carro, sai 2, sai 3. Fala, nossa, não vai parar não? Eles se chocam com o jeito que nós somos. Eles se chocam o tempo todo. Foi lançado agora, recentemente, um filme da Whitney Houston. É uma das vozes mais belas que eu já ouvi na minha vida. Um negócio assustador. Assustador. E uma vida triste. Morreu, ela viciada em droga. E o vício dela em cocaína foi um dos grandes fatores que a levou. Ela morreu numa banheira. Sempre havia a ideia de talvez se ela cometeu suicídio. Dizem os médicos que não, mas enfim. Ela estava cheirando muita cocaína. Tinha um outro problema cardíaco, se não me engano. Morreu afogada. Mas pelo menos isso os médicos dizem que foi. A cocaína foi um fator, sim, preponderante na morte dela. Quando você vê a história dela, é uma sensação de angústia profunda, de tristeza. Muito dinheiro, muita fama e uma vida inteira de depressão. É impressionante como que os homens deste mundo, eles valorizam muito mais o sucesso, o dinheiro. Esses são os homens deste mundo. Esses são os homens deste mundo. É impressionante como que você, inúmeras e inúmeras e inúmeras vezes, você vê o resultado dessas pessoas, amantes das coisas deste mundo, que o resultado final, geralmente, é muito triste, é infeliz. Sabe uma frase que ela disse? Olha, a única coisa que eu queria era estar com a minha filha na minha casa.
Esse era o meu sonho. Mas é impressionante. É impressionante que muitos cristãos comuns, anônimos, têm esse privilégio. Mas eles queriam ser a Whitney Houston. Famosos, milionários e suicidas. Os homens deste mundo valorizam muito mais o status, a glória. O povo de Deus, como diz Agostinho, valoriza outra coisa. Valoriza a eternidade, valoriza as pessoas. Os nossos costumes são diferentes. Eles se chocam quando, por exemplo, uma mãe acha que o trabalho dela não é o melhor para o filho dela. Não é que a mulher não possa trabalhar, ela pode. Mas tendo filho, alguns tipos de trabalhos são ruins e incompatíveis com a maternidade. Eles se chocam. Eles se chocam quando essa mulher abandona isso para cuidar melhor de seus filhos, de seu marido, de sua casa. Eles ficam chocados. Eles ficam chocados. Você fica chocado ao ver outros costumes de outras nações. Você fala, como assim? Como que eles fazem isso? Por exemplo, né? Diz que os franceses não gostam muito de banho, né? Isso aí é verdade? Por isso que eu acho que eles têm muito perfume, né? Não sei. Mas nós somos diferentes. Nós não ficamos chocados? Como assim? Os costumes diferentes nos chocam. Nós temos chocado o mundo com os nossos costumes, ou eles nem reparam que nós somos crentes? Eles nem reparam. Porque eles olham para nós e falam, vocês são tão iguais a gente. Vocês são tão parecidos. Eles não se chocam. Não amem o mundo. Não amem o mundo, disse. A Escritura nos anuncia. João nos disse. Romanos 12, Paulo disse, não se conformem com este mundo. A ideia aqui de conformar vem de forma mesmo. Sabe quando você tem uma forma, por exemplo, de bolo em forma de coração? Aí você põe a massa, o bolo vai sair em forma de coração. Essa é a ideia aqui. Vocês não devem se amoldar a este mundo. Seus valores, seu estilo de vida, o jeito de vocês serem, não pode ser igual a este mundo. Quando eu me converti, enfim, eu ia em algumas igrejas mais modernetes. Eu falava, nossa, essa é legal. Porque essa aqui, essa se parece muito comigo. Então essa aqui eu quero. Mas veja bem, a igreja é o reino de Deus. O reino de Deus ele é totalmente diferente dos reinos dos homens. Então não é normal eu, ímpio, filho das trevas, com pensamentos mundanos, não era normal que eu entrasse em uma igreja e pensasse, puxa, ela tem os mesmos pensamentos que eu. Não. Se são culturas de reino diferentes, o normal é que eu entrasse naquela igreja e ficasse chocado com os costumes ali. E pensasse, por que eles são tão diferentes? Esse é o normal. Esse é o normal. Os homens ficam chocados com os nossos costumes. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Esse é o reino de Deus. Justiça, paz e alegria. Segundo, o reino é o poder de Deus para salvar o seu povo. Se, porém, disse Jesus, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Se eu expulso demônios, o reino de Deus é chegado. Paulo, a uma de suas igrejas, a uma das igrejas de Jesus Cristo, disse o seguinte, quando preguei a vocês, a minha palavra não chegou tão somente a vocês por meio de palavras, mas sobretudo em poder. Em poder. A igreja é a manifestação do poder de Deus para salvar homens, para libertar homens. Libertar do inferno, libertar do pecado, libertar de uma vida miserável, não financeiramente necessariamente, mas de uma vida angustiada, constantemente aquém daquilo que Jesus prometeu.
Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Aquela promessa que ele também fez à mulher samaritana. Se você beber de mim, você terá uma fonte inesgotável dentro de você. Veja esse testemunho. A pessoa disse assim: eu era escravo e refém de todo tipo de remédio, ansiolítico e antidepressivo. Não conseguia dormir sem eles. Mas, ao ouvir o verdadeiro evangelho, porque essa pessoa que conta essa história, ela era crente, frequentava igrejas, mas ela dizendo, mas ao ouvir o verdadeiro evangelho, eu fui liberta. Eu não ando mais como eu andava, num estado constante de medo em relação a tudo e todos. Eu não ando mais como eu andava, num estado constante de angústia e infelicidade. Mas ao ouvir o genuíno evangelho, a minha vida foi mudada. Porque Paulo disse, o evangelho é poder de Deus para a salvação. É poder. Evangelho é poder. Não é apenas um amontoado de ideias. O evangelho não é isso, é muito mais do que isso. É o poder de Deus para mudar a nossa história, para nos libertar de nossos pecados. Essa é a ideia. O reino é poder. A formação das nações, quando as nações vão se delineando ali como pátria mesmo, tem alguns marcos que vão definindo a nação, que vão dando identidade nacional. Por exemplo, no caso dos americanos, a Guerra Civil Americana, aquele momento em que eles se separam da Inglaterra. Ali há a passagem do Mar Vermelho para eles. Ali eles se solidificam como, de fato, uma nação. A parte dos ingleses, com uma nova cultura. Lá havia coroa, reis. Aqui, cada homem em seu lar é o rei de sua casa. Montaram uma república independente, diferente, com seus valores. Aquela guerra civil marcou a independência deles. Desculpa, guerra civil não, a guerra da independência. A guerra da independência marca essa divisão. Agora, e em relação a Israel? E em relação ao Israel de Deus, ao povo de Deus, à igreja? A igreja. No Israel do Antigo Testamento, eles são identificados como nação quando eles passam pelo Mar Vermelho, eles são libertos do Egito, eles então começam a ir para a sua terra, lá eles têm a constituição deles e vão se solidificando como nação. E esse marco inicial é a passagem do Mar Vermelho, a libertação de Israel em relação ao Egito. Mas e no nosso caso? E no nosso caso? Quando é esse poder de Deus que nos liberta? Quando isso é efetuado? Os judeus achavam que a vinda do Messias seria assim. O Messias viria com poder para destronar César, tirar César do poder. Estabelecer então um reino físico. Não foi assim. Não foi assim. Não foi assim. Veja o que o anjo falou sobre Jesus. Ela, Maria, dará à luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos romanos. Não. Porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Dos pecados. No nosso caso, a nossa nação, o reino de Deus, a igreja, ela tem como marco inicial não a passagem pelo Mar Vermelho. Não Jesus combatendo os romanos, aniquilando os romanos e fazendo surgir a igreja. Não, não, não. O início da nossa nação não se dá por meio da vitória, mas por meio da derrota de Jesus. Da aparente derrota. Da morte dele. A morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Dá o início do povo de Deus. E a libertação do povo de Deus se dá no dia em que Jesus é subjugado pela outra nação. Mostrando assim que o poder de Deus, do reino de Deus, não é necessariamente uma coisa política. E nem uma libertação da pobreza. Algo que acontece. Quando a pessoa se converte, ela tem ânimo. Muitas das pessoas
tinha uma vida enroscada em vários aspectos, viciado. Ela se converte, com toda certeza ela vai prosperar mais. É meio que natural isso. Mas não é essa a mensagem do Evangelho. Isso acontece, mas não é essa a mensagem. A mensagem é de libertação do pecado. Aquela igreja existiu debaixo do tacão do Império Romano, de gente como Nero e de tantos outros imperadores malucos e endemoniados. Gente que matava os próprios parentes para se manter no poder. E a igreja estava ali, ela continuou escrava desses homens. E morta. E foi morta. Muitos e muitos cristãos morreram ali. Então, o poder do Evangelho não era um poder político. O poder da mensagem do Evangelho não era como eu vi agora essa semana, que Jesus era um revolucionário. Jesus era um revolucionário. E pintaram Jesus como um revolucionário de esquerda. Você acredita? É. Sabe o que Jesus falou contra a escravidão? Nada. Havia escravidão, gente, na época. Jesus não falou nada. Um problema seríssimo, não? Um problema social seríssimo. Depois, o povo de Deus é que acabou resolvendo esse problema, mas você vê, a grande mensagem de Jesus não tinha a ver com isso, com questões sociais. Sim, a igreja acabou tendo uma influência poderosíssima depois, mas você nota que a grande mensagem não diz respeito a isso. Diz respeito à nossa salvação de nossos pecados. Muitas vezes, cristãos morreram escravizados pelos reinos dos homens, como Paulo, que morreu decapitado numa prisão romana. Ele não teve libertação política. Todos os apóstolos morreram assim. E morreram sem dinheiro também. Para que a gente se lembre que o poder de Deus prometido no Evangelho, não é para que você venha para o culto e a partir de agora, todos vocês serão ricos e milionários e serão conquistadores neste mundo. A mensagem do Evangelho é que o reino de Deus chegou no instante em que nossos demônios estão indo embora. As nossas angústias, as nossas mágoas com os pais, esses demônios que vão nos atormentando a vida toda, que a gente vai mudando de vida, sabe? Eu estava conversando com meu filho, minha esposa, esses dias, sobre isso aqui. A gente estava falando sobre um garoto revoltado com o pai. E o pai não foi uma boa pessoa mesmo. Não foi. E a gente falava assim, olha, eu não sei se essa pessoa é cristã. Porque se tem uma coisa que é do crente, é esse poder para perdoar. É esse poder para deixar esses demônios para trás. Isso é coisa do reino de Deus. Isso é coisa do cristão. O cristão, ele não consegue ficar com raiva. Ficar com ódio. Isso não existe. Isso não existe. Mas eu acredito que isso é poder de Deus. É poder de Deus para que a gente perdoe. É poder de Deus por nós mesmos não conseguimos. Terceiro, o reino de Deus é futuro. O reino de Deus é futuro. Respondeu Jesus a Pilatos: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. O meu reino não é daqui. Pregar sobre o reino de Deus era pregar sobre a eternidade. Era anunciar novos céus e nova terra. Era o anúncio de que o cristão, ele ama estar vivo, diferentemente de Sócrates. Talvez ele até amasse, mas enfim. O cristão, ele ama essa vida, ele não vê esse corpo de maneira negativa, como Sócrates via. Nós não vemos este mundo como num mundo de sombras, mas como real. Para nós ele é real, diferentemente de Platão. Esse anseio
constante pela eternidade, pelo reino que há de vir. Essa ideia de viver aqui, mas fazendo plantação, jogando semente lá. De que tudo aquilo que a gente faz, tendo uma implicação lá. Viver a nossa vida, não como os ímpios vivem. Eles estão fixos demais aqui. Eles são como alguém que planta, que constrói uma casa na beira da praia. Não na beira da praia, vai. Pertinho do mar mesmo, colado ali na areia. E as ondas vão vir e vão derrubar. Eles constroem suas carreiras e suas vidas achando que isso vai durar para sempre. Que tudo aquilo que eles fazem ficará para sempre. Não vai. Não vai ficar. A perspectiva cristã é que este mundo vai de mal a pior e um dia ele será enrolado como um pergaminho. E novo céu e nova terra serão feitos. Essa é a perspectiva cristã, que este mundo é um Titanic que vai afundar. De modo que vivemos pensando lá. Você já teve uma experiência de quase morrer? Você já teve? No dia que você tem, é fácil de entender o que eu estou falando. Quando você tem uma percepção clara da morte, ou porque um dia você quase morreu, ou porque você entendeu, você não precisa ter uma experiência de quase morte, um acidente, alguma coisa do tipo, mas se você tiver entendimento básico de que você vai morrer, porque é a coisa mais clara, né? São duas coisas muito óbvias na vida, eu sempre falo, imposto e morte. A gente sabe disso. Não tem como fugir. Imposto e morte, essas duas coisas terríveis. Apesar de serem óbvias, é impressionante como que a gente a ignora. Como que a gente ignora? A percepção de que a gente é tão fraco, tão frágil, tão pequeno, e a gente ignora a possibilidade da morte. Eu estava andando lá de bicicleta, e o jeito que eu caí de bicicleta tem a ver com isso que eu estou falando aqui. Eu estava andando de bicicleta, o Deilton na frente, fui fazer bullying, tá vendo? O juízo veio imediatamente. Fui fazer bullying com o Deilton, ele estava na minha frente, eu fui empurrá-lo, falando, vai, você está muito lento. Aí caí. Mas quando eu estava lá embaixo, eu caí de cabeça. O que me veio à cabeça é, eu não acredito que isso está acontecendo comigo. Eu não acredito que... Eu não lembro de quase nada, eu só lembro que eu bati a cabeça e me veio... eu lá no chão, o carro passando, e eu só pensei isso, eu não acredito que isso aconteceu comigo, mas por que não? A possibilidade de um acidente grave, a possibilidade de morrer, por que não? Mas é assim que vivemos. A morte é uma constante na vida. Todo mundo vai morrer. Mas ignoramos. Ignoramos, é uma tolice. Mas é assim que inúmeras vezes nós vivemos. Mas se você tem essa percepção da morte, seja por meio de uma experiência de quase morte, ou por meio da lucidez, de enxergar o óbvio, vamos morrer, sempre que você tem essa percepção, você sempre fala assim, será que eu não perdi tempo com coisas inúteis? Quando você quase morre, a primeira coisa que você sempre faz, eu sempre faço, meu Deus, será que eu lá atrás, eu gastei tempo demais para ganhar dinheiro ao invés de ficar com as pessoas? Sempre, é impressionante. Quando você tem essa constatação, quando a morte carrancuda aparece diante de você, sempre você pensa assim, o que eu fiz foi inútil? De que adianta? O que adianta vai o sucesso? O que adianta? O fulano de tal se tornou célebre e todo mundo o idolatrou. O que significará isso lá no dia do juízo final? Sempre que você tem essa perspectiva clara da morte, sempre você pensa isso. O que eu tenho feito são coisas inúteis ou coisas que vão reverberar por toda a eternidade. Isso é pensar no reino futuro. Isso é pensar no reino de Deus. Porque o reino de Deus não é deste mundo. O reino de Deus vai, de fato, se consumar
no dia que nosso Senhor Jesus Cristo aparecer no horizonte, dizendo para todos os seus: foste fiel no pouco, sobre o muito eu vou te colocar. Vamos ficar de pé?